Fala pessoal, boa noite, Douglas Noga aqui. É uma honra estar sentando aqui nessa poltrona e falar com vocês. Essa poltrona que tantas vezes o Ícaro já sentou. Semana passada a Gabriela, né? A Gabi, ela começou a dar esse start para os outros professores aqui também. Então hoje chegou minha vez. Estou muito feliz e muito alegre de poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz aqui com vocês. Muitos de vocês já devem ter me visto aí em stories, aqui na página mesmo do Novo Mercado. Algum tempo atrás, trabalhava na parte de audiovisual. Hoje eu tenho um pezinho ali no audiovisual aqui da empresa ainda, mas hoje eu estou atuando com mais foco na parte de gerência de produto. Ou seja, essa parte que busca transformar o produto naquilo que realmente vai... aquilo que o cliente está pedindo, aquilo que os alunos precisam, não é? Então a gente faz toda essa ponte entre o cliente e a empresa com o produto ali no meio. Hoje é um tema muito legal, é um tema muito gostoso de falar e também muito importante, não é? A gente vai falar sobre conteúdo, como nunca ficar sem ter o que falar na hora de você criar o conteúdo, como não esgotar as ideias, porque esse é um dos problemas que muita gente tem, né, na hora de gerar conteúdo. Então eu acredito que é um tema bem relevante para muitos que estão aqui. A primeira coisa que eu quero falar é o que eu vou entregar nessa aula, né? Eu quero que, a partir do que eu vou falar aqui, eu acredito que no final, depois de você ver essa aula, você vai ter ferramentas para quando você ficar travado, para quando você sentir que está sem ideias, você encontrar ideias. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, inclusive, né, passos, inclusive ferramentas que você pode utilizar para que quando chegue esse momento, e pode ser que chegue, e é provável que chegue em algum momento, você vai conseguir sair dele. Você vai conseguir ter muitas ideias para gerar o teu conteúdo. Eu lembro, acho que faz uns 2 dias, não sei, foi esses dias, eu lembro que a Gabi lá no perfil do Novo Mercado mesmo, nos stories, ela falou sobre a era do conteúdo, que muita gente fala que a era do conteúdo está passando, outros falam que já passou, que não adianta mais fazer conteúdo e coisas desse tipo. Na verdade, e ela falou que não, né? Ela falou que aqui no Novo Mercado a gente não acredita nisso, por isso que a gente faz muito conteúdo mesmo, em vários lugares. E realmente não passou. Fazer conteúdo. Eu não vou falar aqui sobre a importância de fazer conteúdo, porque imagino que vocês já viram o Ícaro mesmo falar muitas vezes em muitas aulas sobre a importância, não é, de você gerar conteúdo. O fato é que o ser humano sempre vai querer consumir alguma coisa, não é? Se ele cansou ali de ver conteúdo de marketing, por exemplo, ele não vai ficar sem consumir nada. Ele vai buscar outra coisa para ele consumir. Ele vai procurar alguma coisa para ele passar o tempo lendo, vendo, assistindo. Então, conteúdo nunca vai acabar. O que pode acabar é o conteúdo de um tipo, é o conteúdo de um tema, ou as pessoas pararem de se interessar tanto por um tema. Mas o conteúdo nunca vai acabar. E simplesmente, as pessoas simplesmente vão mudar o foco para outra coisa, né? Então, a gente sabe que é necessário produzir conteúdo. E quando eu falo de conteúdo, eu estou falando de todos os tipos de conteúdo. Conteúdo nas redes sociais, né? Conteúdo gratuito, que é aquele que você faz e as pessoas te descobrem através dele. Você é profissional de alguma área e fala sobre essa área e fala sobre as coisas que você faz, e através disso as pessoas veem que aquilo que você faz e vê que você é bom naquilo e você conquista a confiança das pessoas. Então esse é um tipo de conteúdo. Tem outro tipo de conteúdo que é esse mesmo, que a gente está tendo contato agora, que é um conteúdo pago, né? Quem está vendo a aula assina o Novo Mercado. Então, existem conteúdos que são posts, outros são vídeos curtos, outros são aulas inteiras. Existem muitos tipos de conteúdo, certo? E muita gente tem problema quando vai fazer. Alguns nem começam. Muitas pessoas não começam a fazer conteúdo por medo. Medo de aparecer na frente da câmera, medo de se expor, às vezes a pessoa tem vergonha. E às vezes ela até começa,
Só que muita gente começa a fazer conteúdo, vai alguns meses fazendo, vai alguns anos fazendo, de repente parece que a fonte secou. E ela, ok, já falei tudo que eu sabia, para onde que eu vou agora? O que mais eu posso falar? O que mais eu posso entregar para minha audiência? Parece que eu já entreguei de tudo. Então, essa aula vai atacar principalmente esse último ponto. Você ou não consegue encontrar algo para falar, ou você já falou na impressão, né, que você já falou tudo que você sabia. O que você faz então agora para não parar, para continuar produzindo conteúdo? Tudo certo? Uma coisa que é interessante, eu acho que ajuda bastante a gente pensar, entra um pouquinho assim na mentalidade de quem produz conteúdo, que é o seguinte: todo conteúdo ele é parte de alguma coisa maior. Nenhum conteúdo ele é totalmente completo em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você vê um post. O post tem começo, meio e fim. Logo dá para dizer que ele começa e termina em si mesmo, beleza? Só que o post, um post de Facebook, um post de Instagram, né? Tem ali o quê? 2.200 palavras. Então você consegue desenvolver uma ideia, né? Consegue desenvolver bem. Só que aquela ideia que você desenvolve, ela é parte de algo maior. Ela pode fazer parte de um conjunto de ideias maiores, né? Então, aqui, por exemplo, na aula de hoje, a gente está falando sobre produção de conteúdo. Só que isso é uma parte de outra maior. Qual que seria a parte maior? Uma estratégia de conteúdo. Uma coisa é você produzir, outra coisa é você distribuir esse conteúdo. Então, é outro tema. São parecidos, mas são outras coisas. Então, quando a gente começa a ver que aquilo sobre o que a gente fala não é tão pequeno assim, mas tem um mundo em volta, a gente começa a perceber que tem muita coisa para ser falada. Tem muita coisa para a gente aprender ainda, não é? Porque às vezes a gente é expert, a gente domina um tema, mas você vê que tem conexões com muitas outras coisas. Algumas coisas estão ali bem próximas mesmo, não é? E outras nem tanto. Mas todo conteúdo ele faz parte de algo maior. Qual que é o algo maior? Não é? Por exemplo, se você está num subnicho, qual que é o nicho maior que você está participando? Alguém, por exemplo, a gente mais cedo está falando com a Gabi aqui. A Gabi, vocês sabem, ela é vegana, né? Alguém que fala sobre comida vegana, ela está dentro de outro nicho, que é um nicho de alimentação, né? Alimentação engloba um monte de coisa. A comida vegana é um subnicho. O teu nicho, onde você atua, sobre o que você fala, você está conectado com o quê que é maior? Tinha um joguinho, não sei se vocês já jogaram, Age of Empires. Alguém de vocês já jogou aí? Já? É esse joguinho que você vai tipo iluminando assim, né? Tipo, o mapinha ele é todo escuro e à medida que você vai avançando ele vai clareando, né? É a mesma coisa. Ali o lugar onde você tá claro, é totalmente claro. Só que daí, conforme você vai andando no mapinha, e esse mapinha é o conteúdo maior, onde você está conectado, você vai iluminando e você vai vendo. E você vai tendo essa clareza, e também você vai tendo essa clareza para trazer para tua audiência. O importante, então, é você saber onde você está, saber o assunto sobre o qual você fala, saber o que está em volta ali do que você fala, porque às vezes tem assuntos interessantes, às vezes não. Às vezes tem assuntos que são relacionados, mas não é interessante para a tua audiência, você vai detectar isso. Mas é interessante você ver esse panorama geral, essa big picture, né? O Ícaro falou algumas aulas atrás, não sei se algumas ou muitas aulas atrás, ele falou só sobre big picture, que seria você gerar aquela imagem da pessoa transformada pelo teu produto ou pelo que você vende, né? Aquele estilo de vida, aquela transformação, a pessoa já com todos os benefícios que você oferece. Aqui eu estou falando da big picture, mas nesse sentido de o panorama geral mesmo, certo? Você naquele lugar e o que está em volta. É como se você olhasse uma árvore, você está vendo a big picture.
Mas você chega lá na laranja, ali já é algo muito mais específico. Aí tem uma laranja aqui, tem outra ali, tem outra lá. Então, quando você olha o todo, fica muito mais fácil você integrar conhecimentos e trazer conhecimentos. Quando você olha a laranja, né, utilizando essa comparação da árvore, ali é o assunto específico sobre o qual você fala. Do lado tem outras laranjas, tem outras coisas que talvez seja interessante você pegar coisas dali e trazer. É isso que a gente também muito fala sobre o funil. Às vezes faz conteúdo bem largo, de topo de funil, algo muito geral. Às vezes algo muito mais específico. Há casos em que você vai fazer para um, há casos em que você vai fazer para outro. Depende da estratégia, depende do momento. Né? O Instagram, por exemplo, é um lugar aberto, onde você fala com muita gente que está em diferentes níveis de consciência sobre aquilo que você vende, sobre aquilo que você faz. Então, talvez você possa, sim, nesse caso, numa comunicação na rede social, pegar muitos temas genéricos, alguns temas mais gerais, para falar para todo mundo. Aí você poderia pegar temas, né, de várias laranjas que estão em volta de você. Agora, quando você vai vender o curso e vai falar diretamente para a pessoa, ensinar algo muito específico, talvez você se centre mais no lugar que você está, na tua laranja ali, e não nas outras da árvore. Então, esse primeiro ponto é importante. Você saber que uma fonte legal para você pegar novas ideias é aquilo que está ao redor. E você pode ir expandindo cada vez mais. Né? Você pode ir expandindo, às vezes, o que está bem próximo, e depois fazer conexões com o que está não tão próximo dali. Beleza? Um outro tema que é importante a gente saber, e é bom a gente tocar aqui, é a questão da criatividade. Porque muita gente não produz conteúdo porque fala, eu não sou criativo. O que eu vou falar é mais do mesmo. Eu não consigo gerar algo que seja diferente dos outros. Eu não consigo gerar algo que seja novo. Então, a falta de criatividade me bloqueia. É importante a gente falar sobre criatividade, porque tem muitos mitos, assim, sobre criatividade, né? E pode ser que você que esteja aí assistindo agora a aula, você se ache uma pessoa não criativa e, na verdade, você é. Né? Porque as pessoas meio que endeusam muito, assim, essa questão da criatividade, ou tem muita... Pensa que o cara criativo é aquele cara descolado, que usa roupa colorida, ou trabalho muito relacionado com coisas que são, né, naturalmente criativas, design, sei lá, criação de vídeos, essas coisas. Aí o cara que trabalha com copy, o cara que trabalha, não sei, é cozinheiro, ou a mulher que faz biscuit, não sei, todas as outras profissões. Em todas as profissões você consegue utilizar a criatividade. Primeira coisa que eu quero falar sobre é a criatividade em si. Tem gente que acha que as pessoas nascem criativas, não é? Na verdade, criatividade não é um dom, é uma habilidade. É algo que você desenvolve com o tempo, certo? Criatividade, na verdade, é um jeito de você pensar. Então, como é uma habilidade, você consegue aprender. Se você segue os passos ali, você consegue, sim, ser criativo. Você consegue encontrar novas soluções para situações e para os problemas que você tem, sem simplesmente repetir a mesma coisa que todo mundo já fez. Né? A criatividade, a gente estava comentando mais cedo aqui, falando sobre criatividade, tem o Murilo Gun. O Murilo Gun, ele fala muito sobre criatividade. Né? Tem uma escola de criatividade. E ele fala que... Ele nem chama de criatividade, ele chama de combinatividade. Por quê? Você ser criativo é você juntar pontos. Você conectar ideias. Você conectar conceitos. Por exemplo, o iPhone. Vamos falar aqui do iPhone. Quando ele foi lançado, lá em 2007, quando ele foi criado, nossa, foi um alvoroço, porque era algo inovador, não é? Nossa, um celular que ele conectava a internet, era táctil, tocava música, era um celular revolucionário. E foi muito legal na apresentação do iPhone, que já existia o iPod, não é? O iPod era o MP3 da Apple, né? Ele tocava música. Só que daí, no anúncio do iPhone, né? O primeiro, ninguém sabia que existia ainda,
O Steve Jobs falou, aqui eu vou anunciar para vocês 3 coisas. O iPod táctil, ou seja, você podia tocar na tela e controlar. Um celular revolucionário. Ele falou também que ia anunciar um aparelho de comunicação através da internet. Ele reforçou um ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Reforçou várias vezes. Aí ele falou que não eram 3 coisas. Era uma coisa só. Era um celular. Era o iPhone, que junto tinha todas essas coisas. O que ele fez? Ele criou a internet, ou criou dispositivos de internet, ou ele criou o celular? Não, as coisas já existiam. Ele juntou. Ele pegou coisas que já existiam e combinou de uma forma que ninguém tinha feito ainda. Isso é criatividade. É você juntar coisas, você conectar pontos de uma maneira funcional, ou seja, para você resolver um problema. O iPhone resolveu o problema? Ele melhorou ele melhorou demais, né? A comunicação, melhorou a comodidade. Você poderia ir com ele para lá e para cá, acessar a internet. Ou seja, ele resolveu muitos problemas. E aqui foi na criação de um produto, não é? E você, para criar o teu conteúdo, o que você pode juntar? O que você pode combinar? Ainda de uma maneira que talvez ninguém tenha feito. Ou para você resolver um problema, o que você pode juntar? Isso é criatividade. Juntar coisas para resolver um problema. E daí, se você resolve o problema e as pessoas ficam sabendo, olha, esse cara é criativo. Por quê? Porque ele fez de uma maneira que ninguém tinha feito ainda. Então você vê que criatividade não é algo para alguns, é algo para todo mundo, porque criatividade é a maneira natural que o nosso cérebro funciona. Todo mundo tem um cérebro. E o cérebro funciona com conexões, né? São os neurônios lá, um conecta com o outro. E é isso. Então, você que está vendo essa aula, você tem esse maquinário já pronto na tua cabeça. Simplesmente você tem que começar a usar dessa maneira, a usar esse tipo de pensamento, que, consequentemente, você vai desenvolver melhor a tua criatividade. Certo? Ok, Douglas, você falou bastante, mas até agora eu não sei, na prática, como encontrar essas ideias. Tá meio aéreo ainda, o que eu vou combinar e tal. Veja só, eu vou falar aqui sobre 2 coisas, eu vou desenvolver cada um desses pontos, né? E você, acho que com isso, vai ter muito mais ferramentas para utilizar na criação do teu conteúdo. Primeiro, tô estancado ali, o que eu posso fazer? Eu não consigo ter ideia. Eu vou copiar. Eu vou copiar quem faz. Aí você diz, eu tô pagando aqui R$ 79 por mês para o cara me falar para copiar outros. Eu vou falar para você copiar. Mas eu vou falar para você copiar, digamos assim, do jeito certo. Porque quando a gente fala copiar, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? O cara não é capaz de fazer, ele vai lá, basicamente reproduz o que outra pessoa já fez para tentar levar os créditos, né? Esse é o pensamento normal, é o primeiro pensamento que vem na tua cabeça. Eu não consigo ver exato. É Ilana esse último comentário? Tá. A Ilana falou modelar. Exatamente. Eu não vou falar para você copiar. A cópia, ela tem uma função, mas uma função muito específica aí dentro, e você vê como que é, o que a Ilana acabou de falar, modelar. Você vai ver pessoas que fazem algo que você gostaria de fazer. E você vai tentar fazer algo parecido com o que elas fazem. Quando você faz isso, você já vai estar entrando em ação. Então vai ser um bom primeiro passo para você gerar o teu próprio conteúdo, certo? Eu vou falar aqui sobre cópia, né? A maneira que você copia, mas o resultado final que a gente quer não é a cópia em si. O resultado que a gente quer, o resultado final, é a própria criação. É que ao final de todo esse processo, e a cópia está ali também, você vai conseguir adquirir habilidades e adquirir muita coisa para você fazer as suas próprias coisas. E talvez você vai inspirar outros a fazer dessa mesma forma. O pessoal está falando sobre o livro Roube como um Artista.
sensacional esse livro. Muito do que eu vou falar aqui tem no livro, exatamente. E então é um livro muito bom, é um livro muito legal. Você vai aprender bastante se você ler esse livro. E ele é curtinho, então não tem muita desculpa, assim, se você quiser aprender sobre o tema, tá aí o livro, é curtinho, é bom, é uma ótima recomendação, certo? Então, eu vou falar aqui para você copiar. Você não vai copiar o conteúdo de outra pessoa. Eu vou falar aqui para você copiar a habilidade de outra pessoa, certo? Depois a gente já vai falar do conteúdo em si, sobre o que. Aqui a gente vai falar sobre copiar o como. O que a outra pessoa faz, a gente vai tratar em um segundo momento, certo? Vamos lá? Nossa, tô riscando aqui. Não é pra colocar ainda, tá? Só vou apagar aqui. Que tá tudo riscado aqui na... Então, digamos que você encontrou a pessoa que você quer fazer algo parecido, certo? Você vai encontrar ali quem são suas referências. Digamos que você quer... Não sei, você se comunica através de imagens. Você vê lá um post que o Pavani fez. Um post lá no Instagram do Novo Mercado. E você falou, nossa, que legal esse post. Que coisa bonita. Tá tudo, as cores, as formas, os efeitos. Tá tudo muito bonito. E eu quero fazer igual. Muito bem, você detectou a pessoa. Pode colocar aqui, diretor, no tablet. Hã? Tá deitado? Então a primeira coisa que você vai fazer, quando você quer fazer isso, é escolher sua referência. Tá aparecendo, né? Muito bem. Escolher sua referência, ou seja, quem que vai servir de modelo para você. A gente falou ali que vai aprender a modelar, então escolha a sua referência. Qual que é a pessoa que vai te inspirar. A gente falou aqui, por exemplo, um post do Pavani, não é? Então ele vai ser a nossa referência. E a gente falou que o post dele é legal por vários motivos. É bonito, é funcional, as coisas estão todas no lugar certo, as letras estão todas combinando, as cores, os efeitos que ele está utilizando. Então tem muita coisa que você quer aprender a partir dos posts dele. Então, uma vez que você escolheu ali e você sabe mais ou menos o que você quer aprender, você vai fazer outra escolha. Você vai escolher uma coisa para aprender. Ou seja, se você seguir esses passos, você vai conseguir fazer um post parecido com o que o Pavani faz. Só que você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, certo? Esse segundo passo, escolher uma coisa para aprender, quando você olha para ele, você começa a separar as coisas. Lembra que a gente falou que um post tem, por exemplo, cores? Ele tem formas, ele tem a tipografia, né? Tem a letra, ele tem efeitos, ele tem textura. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você se depara com alguma coisa legal que a tua inspiração faz é desconstruir. Você vai olhar aquilo que ele faz, no caso do design é muito fácil ver isso, não é? Tem todas essas coisas que eu falei e você fala, ok, eu vou olhar só para o efeito que ele está utilizando na letra. Como é que é o nome? Glow? Aquele brilho que dá? Então, ele usa efeito com glow, né? Lá na letra, fica brilhando. Ok, hoje eu vou sentar e vou estudar só o glow, só esse efeito que ele está utilizando. Mas e a tipografia e as cores? Calma, vai chegar o seu tempo. Eu estou desconstruindo. Eu vou fazer uma coisa por vez, certo? Tá, vou aplicar o efeito, o glow. E se eu coloco no máximo, o que acontece? E se eu coloco no mínimo, o que acontece? Então é assim. Então agora eu vou passar lá para a tipografia. Mas qual letra que eu vou utilizar? Por que ele está utilizando essa? Com serifa, sem serifa? E o tamanho? É grande, é pequeno? Eu coloco contorno na letra ou não?
Vai ter sombra? Não vai? Você percebe? Em cada ponto, você consegue ir destrinchando, você consegue ir afunilando e você consegue ir aprendendo sobre cada ponto. Eu estou falando aqui da comunicação através da imagem, não é? Ah, mas eu quero aprender a maneira que o cara faz um texto. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu vejo os textos do Ícaro e fico de cara, eu quero fazer algo parecido. Beleza, então. Vamos falar. Que tipo de texto? É o texto que ele escreve no livro? É o texto que ele escreve numa página do Facebook? É o texto que ele escreve numa carta de vendas? Ou é o texto que ele escreve numa legenda do Facebook? No Instagram? Porque cada texto é diferente, né? Ok, eu já escolhi então. Vai ser o texto no Instagram. Como que ele faz então? Como que eu posso desconstruir? Eu percebo ali que ele tem um padrão que ele usa na primeira frase, tem um padrão que ele usa ali na última frase, percebo que tem um padrão no número de linhas, nunca tem mais que 3 linhas, são parágrafos curtos, ele usa geralmente o mesmo número de parágrafos, não muito mais, não muito menos. Você percebe que qualquer coisa que você queira modelar, você queira copiar, você consegue desconstruir? Você consegue olhar para aquela coisa específica e detectar os passos que ela seguiu para fazer aquilo? E é isso que eu estou te convidando a fazer. Então você vai escolher a tua referência, você vai escolher uma coisa que você vai aprender dela, e aí você vai, eu vou colocar aqui o terceiro passo, desconstruir. Certo? Você vai observar. Em muitos casos é difícil. Em muitos casos você precisa, por exemplo, fazer um curso. Se você pode fazer um curso, se você tem um professor, se você tem alguém que te diga como fazer aquilo. O Ícaro, por exemplo, tem aulas aqui que ele fala sobre posts. Ele fala como que ele escreve. Então você não precisa tirar da tua cabeça. Você vai lá e vê ele mesmo ensinando a forma que ele escreve. Certo? Eu falei do Pavani. O Pavani também ensina. Não é? Ele tem uma escola de design. Essas coisas também ele ensina. Eu estou falando aqui sem você precisar fazer isso. Em alguns casos, dependendo do nível que você quer chegar, você vai ter que realmente fazer um curso e aprender. Mas, simplesmente olhando e observando, você consegue captar muitas das coisas que estão aqui. Certo? Então, vamos lá. A gente falou sobre o primeiro passo, escolher referência, escolher a coisa que você quer aprender dessa sua referência, dessa pessoa. Você vai desconstruir, ou seja, ver quais são as características de cada parte, certo? Aí você vai começar a imitar. E talvez aqui seja a parte que a gente pode chamar de copiar. Você vai imitar a pessoa. Tudo aquilo que ela faz, aquele jeito de escrever o primeiro parágrafo, você vai lá e faz igual. Aquele jeito de escrever o último parágrafo, você vai lá e faz igual. Aquele jeito de deixar a letra, deixar a fonte, né, a tipografia lá no design, você vai lá e faz igual. Você repete. Você imita e você copia o que a pessoa está fazendo. Certo? E o último passo, não, que não é o último passo, desculpe. Aí você vai repetir. Você não vai fazer uma vez. Por quê? Se você faz uma vez, ótimo, você já saiu do zero. Mas aquilo não é algo natural para você. É uma habilidade nova. Né? E toda habilidade para você realmente aprender e conseguir fazer de uma maneira muito satisfatória, você tem que fazer várias vezes. Quanto mais você faz, mais natural vai ficando para você. Essa parte da imitar, em muitos casos, voltando aqui um pouquinho, tô falando do passo 4, imitar. Em muitos casos, você faz ele escondido. Em outros casos, não. O que eu quero dizer? Vamos falar de alguém que quer aprender a tocar guitarra, por exemplo, ou um músico que vai fazer um show. Você sabe que muitos músicos às vezes falam, minha principal referência é tal banda. O principal cantor que me influenciou a minha carreira é o fulano de tal. Então, todos os músicos, sejam os profissionais, eles têm suas influências também. E quando eles estão fazendo um show, você vê eles tocando, mas você não vê
o que ele fez antes do show. Então, geralmente, eles passam horas e horas praticando. Eles passam horas e horas, às vezes, imitando. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o passo 4. Em muitos casos, eles estão copiando. Só que você não vê isso, porque isso daí é parte do ensaio. Agora, no caso de quem está escrevendo, por exemplo, é válido você fazer os textos para você mesmo avaliar. Ótimo. Só que a pessoa que realmente tem o poder de avaliar se o que você está fazendo é bom ou não é a tua audiência. Então, muitas vezes, essa parte da imitação, você não vai necessariamente fazer escondido, você vai fazer direto no teu trabalho, direto nas suas postagens, direto no conteúdo que você faz. E aí você imita, né? Imita, copia, e aí você repete, 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 até que isso fique natural para você. Eu tenho aqui o último ponto, que é a consequência do repetir. Eu vou colocar aqui do lado, senão não vai aparecer. Ok. Que é dominar. Como eu falei, quando você repete, 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 aquilo fica natural para você. Fica totalmente natural. Então, aquilo que no começo você tinha que pensar muito para fazer, né? No começo era difícil escrever um texto, agora sai naturalmente. Eu não tenho nem que pensar que parte eu estou no texto. Simplesmente eu vou escrevendo. Ou eu estou fazendo design, eu não tenho que nem que pensar que ferramenta eu vou usar, eu vou automaticamente nela. Isso significa que você já dominou. Você já dominou aquela habilidade. Então agora você tem liberdade para usar como você quiser. Agora você não precisa ficar imitando, você não precisa ficar copiando, porque agora você dominou algo e você usa para o que você quiser. Certo? Se eu domino o texto, agora eu escrevo da maneira que eu quiser, utilizando a técnica. Se eu dominei o design, agora eu consigo utilizar as ferramentas de outra maneira, totalmente diferente, se eu quiser, né? Totalmente diferente daquela pessoa que serviu de inspiração para mim. Porque agora eu já dominei. Então, essa sequência de passos aqui é uma sequência que você vai aprender, né? É um processo, então pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos, mas você vai aprender, vai desenvolver e isso aqui vai te deixar livre, digamos assim, né? Você não precisa ficar sempre dependendo da tua referência, você vai aprender com ela, vai desenvolver essas habilidades. As habilidades vão ser as mesmas, mas o resultado final não precisa ser o mesmo. Agora você trouxe elas para você. Então você pode fazer com elas algo muito parecido com a tua personalidade, com o teu jeito de comunicar, com as coisas que você quer falar. Simplesmente você trouxe uma ferramenta a mais para dentro de você. Beleza? Então a gente falou aqui sobre esse passo, que é o de copiar. Só que também, aqui eu falei de habilidade, né? A forma que você faz ele. Mas o conteúdo não é só forma. O conteúdo tem que ter o que também. O conteúdo tem que ter informação. E é aí que, para muita gente, é essa parte que é muito difícil, a informação. Ter não só como falar, não só como escrever, ou aparecer num vídeo, enfim, isso daqui é o como, mas o conteúdo em si, a informação. E eu falei para vocês de cópia, né? Então, o que eu estou sugerindo para vocês nessa aula? Você vai copiar a habilidade e você vai combinar a informação. Como assim combinar a informação? Já já vai ficar bem claro para vocês. Vamos apagar aqui essa parte. Nossa, boa ideia. Se eu voltar aqui... Aí, pronto. Muito mais simples, né? Falta de prática. Vamos lá. Uma palavra que é importantíssima quando você precisa gerar conteúdo é o... Opa. Olha só. O repertório tem acento ou não? Sim. Valeu.
Vamos lá. Você precisa de ter repertório, certo? O que é o repertório? É todo aquele background, é tudo aquilo que você já aprendeu, é tudo aquilo que está dentro de você e que se as pessoas perguntarem ou se você precisar falar, você vai falar. O repertório é tudo aquilo que você tem para falar sobre o teu assunto, certo? Então, a gente falou primeiro de desenvolver habilidade, mas habilidade para soltar para fora o quê? Aquilo que você tem no repertório. As pessoas falam, né? Essa pessoa é muito vazia. O que ela está dizendo? Essa pessoa não tem repertório. Essa pessoa não tem aquilo, são coisas que agreguem as outras. É uma pessoa vazia, é uma pessoa sem repertório. Então, aqui, nessa parte, não tem o que fazer. Você tem que ser um consumidor também. Você tem que receber para você poder dar. Você tem que receber informações. Você tem que construir o teu repertório. Certo? E a gente vai ver como que acontece isso, pra gente não ser só replicador, né? Senão você leria um livro e pronto, começa a repetir. Eu assisti um vídeo, eu aprendi alguma coisa do vídeo, só vou repetir, mas isso não é interessante, né? Você ser um repetidor. A gente falou que até a gente copia, mas não para que seja algo igual. A gente copia para lá no final a gente criar. E aqui a gente vai ver também como construir esse repertório, como consumir sem necessariamente só copiar, mas também no final do processo a gente criar. Quais são as principais fontes? Né? Você tem que beber de fonte para você ter repertório. Você tem que trazer informação para dentro. Aí você tem livro, aí você tem curso, aí você tem vídeos, aí você tem palestras. Ou seja, você tem uma fonte muito grande de informação para você colocar coisa para dentro. Então, aí é contigo, você vai selecionar aquilo que é interessante para você, aquilo que é interessante para tua audiência, aquilo que você detecta, isso daqui é interessante, falar para eles. Isso aqui é importante. Então eu vou aprender sobre isso para poder ensinar a minha audiência, porque estou detectando que eles também precisam disso, certo? Outra fonte que é muito boa para você ter o que falar, para você ter repertório, são os insights que você tem. Muitas vezes, já deve ter acontecido com você, você pensou, putz, eu tenho uma ideia aqui muito boa para gerar conteúdo. Essa ideia é muito legal. Só que daí você não faz nada com ela. Daí passam uns 2, 3 dias, você tenta lembrar qual era e você simplesmente esqueceu. Você não fez nada com ela, ela sumiu. Você perdeu uma ideia de conteúdo. Então, muitas vezes, você tem que estar atento a essas coisas que surgem do nada, esses insights, essas ideias que vêm do nada. Não é? Você não pode deixar essas ideias se perderem. Então, uma ideia muito legal é você ter como anotar em todo momento. Tem gente que anda com um caderninho, né, para anotar ali. Tem gente que utiliza algum tipo de aplicativo que faz anotação. Eu, por exemplo, utilizo um que se chama Evernote. Vou até colocar aqui o nome, se alguém quiser. Evernote. Por quê? O Evernote é legal, que qualquer coisa que venha à tua cabeça você pode anotar, beleza? E você pode guardar, talvez você nunca mais use, porém você pode colocar uma tag ali. Então, eu posso colocar, por exemplo, a tag conteúdo, certo? E aí vai virando ali um grande baú, vai entrando um monte de ideia. Talvez muitas delas eu nunca use, mas tá guardado. Mas no momento que eu precisar, no momento que eu tiver sem ideias, simplesmente eu posso pegar e clicar na tag, conteúdo. Pronto, apareceu uma lista gigante, uma lista bem grande de um monte de coisas. Então ali também pode ser uma fonte. Além de todas essas fontes externas que eu falei, não é? Livro, curso, vídeo, você é sua própria fonte. Só que você passa a ser sua fonte se você não negligenciar essa parte de registrar. O registro é muito importante. Então, o pessoal está falando sobre
Ó, o Google Keep. Esse é legal, já utilizei também. Enfim, você vai utilizar aquilo que for melhor para você, aquilo que estiver mais disponível para você, ok? E também tem essa, né? Eu falei que muitas das ideias você não vai usar, talvez não sejam nem boas ideias. Mas um dos segredos para você ter boas ideias é você ter muitas ideias. Porque estatisticamente, se você tem muitas ideias, alguma ali tem que ser boa, né? Imagine 100% de ideia ruim, não, isso é difícil acontecer. Então, quanto mais coisas você anota, mais probabilidade você tem de ter ideias boas. Só comentando um pouquinho aqui, essa aula, por exemplo, né, que eu tô fazendo, comentando um pouquinho como que eu montei ela. Eu abri o Evernote e sempre que vinha alguma ideia que eu achava interessante, talvez isso funcione, talvez isso seja interessante, eu ia anotando, ia anotando, ia anotando. Aí eu fiquei com uma notinha lá dentro, comprida, cheia de ideias. Mas as ideias estavam soltas. Não tinha sentido, né? Você ia passando da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, não tinha nenhum nexo, não tinha nenhuma ligação entre elas. Só que elas tinham sentido para essa aula. Então, o primeiro passo foi descarregar, né? Todas essas ideias em algum lugar. E esse lugar foi o Evernote, foi uma nota lá dentro. Aí eu parei para organizar essas ideias. Algumas eu coloquei na aula, outras não. Como que eu fiz? Eu criei um mapa mental. Porque no mapa mental você consegue organizar, ver o que vem antes, ver o que depois. Você vê a hierarquia, o que é mais importante, o que é menos importante, o que é geral, o que é detalhe. Né? Inclusive, é o mapa que eu estou usando aqui para dar aula. Não sei se vocês vão ver daí. Ou vocês vão ver algo branco só, não sei. Mas é isso. É um mapa mental, certo? Forma que eu utilizei para organizar todas essas coisas, né? E eu tô seguindo aqui. Então, a partir do momento que eu comecei a organizar tudo fez sentido, né? Antes eram ideias soltas, antes eram coisas que se você simplesmente lesse, você fala, não, isso não tem nada a ver. Só que tudo isso organizado, e é interessante que eu não só organizei, mas quando eu estava organizando, isso foi gerando mais insights. Então, é insight sobre insight. É algo que vai gerando cada vez mais ideias. Se a proposta da aula é desenvolver algo para te gerar ideias, isso daqui te ajuda demais. Né? À medida que você vai vendo que as coisas se encaixam, você vai tendo novas combinações ali. Eu falei sobre você trazer coisas para você. Eu falei sobre você ler livros, você anotar as coisas que você pensa, os seus insights, você ver vídeos, fazer cursos, ok. Você está sempre alimentando. E é isso que vai virar o teu repertório. É isso que você vai utilizar para ensinar alguém, para ensinar a tua audiência, certo? Para falar com ela. Porém, só você consumir não adianta. Porque se você consome, você entende o que a pessoa está falando, ou que o autor escreveu ali, você vai somente replicar se você está só consumindo. Né? Você tem uma ideia na tua cabeça que você pode passar adiante. Já é algo. Tem gente que não tem nada. Então, quando você simplesmente consome, você fica capaz de passar para frente. Mas, como que eu passo algo original? Como que eu transformo essa ideia que entrou na minha cabeça para passar para frente? Para passar para minha audiência? Vou contar o que aconteceu comigo, foi legal. Algum tempo atrás eu saía várias vezes na semana para andar. Hoje em dia, não. Acho que nota-se, né? Que faz um tempinho que eu não faço isso. Mas eu saía para andar e uma das coisas que eu fazia, e eu gostava muito de fazer, quando eu saía era colocar um e-book para escutar. Então eu ouvi alguns e-books. Não é e-book, né? É audiobook. E-book você lê. É audiobook. Então, enquanto eu estava andando, eu estava escutando um livro. E é legal, porque você faz duas coisas ali mais ou menos ao mesmo tempo, não é? Enquanto você está se exercitando, você está aprendendo ao mesmo tempo. Legal.
Até que um dia eu falei, cara, hoje eu não vou sair ouvindo, não. Eu só vou sair e prestar atenção no exercício, só vou andando. E foi muito legal esse dia que eu descobri uma coisa. Os outros dias eu saía e eu ia acumulando informação. Acumulando informação. Por quê? Porque eu estava escutando. Estava escutando audiobook. Então eu ia aprendendo, ia aprendendo. Ok. Esse dia que eu saí sem ouvir o audiobook foi um dia que eu cheguei em casa com... Não com conteúdo novo, porque eu não estava ouvindo nada, porém eu cheguei em casa com muitas respostas que antes eu não tinha. Como eu não estava ouvindo nada, eu tinha tempo para pensar enquanto eu estava andando. E eu estava com um problema para resolver naquela época. E daí, enquanto eu andava, eu lembrava de um livro, e eu lembrava de outro, e eu lembrava de outra ideia, eu lembrava de alguma coisa. E de repente, enquanto eu andava, eu ia pensando, as ideias de um e de outro iam se conectando. Então não foi conteúdo novo que entrou. Foi um conteúdo que foi gerado na minha cabeça, combinando um livro com outro, com algo que eu já sabia. Então, esse dia que eu estava com esse problema, quando eu cheguei em casa eu sabia o que fazer. Talvez se eu tivesse saído só escutando outro audiolivro, eu iria chegar com mais informação. Ok. Porém, o que essa informação iria resolver? Não sei. Mas esse dia, especificamente, eu cheguei, aí eu lembro que eu abri lá um caderno que eu tenho, fiz as anotações sobre as coisas que eu precisava fazer. Tudo isso porque eu me dei esse tempo. Eu me dei esse tempo para que as coisas fizessem sentido na minha cabeça, para que as conexões ocorressem. Então, o que eu quero sugerir para vocês? Coloca aqui, diretor. Vou separar aqui. Momentos de silêncio. E claro, quando eu falo silêncio, não é que você vai parar e ficar esperando que as coisas surjam. Não é isso. Eu quero dizer momentos em que você não está consumindo. Momentos em que você se permite criar. Momentos em que você permite que coisas, talvez não tão lógicas, surjam na tua cabeça. Você simplesmente permite que as coisas aconteçam ali dentro, entendeu? É isso que eu tô falando. Pode ser um momento de silêncio mesmo, que você vai sentar e vai ficar lá pensando sobre a vida. Ok, vai ser um momento que você vai sair correr, que você vai sair andar, que você vai pra academia. Não sei, você vai encontrar qual que é esse teu momento. Mas isso daqui é até um contraponto, né? Eu falei que você precisa consumir muito, mas o outro contraponto ali que você precisa ter para você gerar algo original é consumir e fazer o silêncio. E quando eu falo fazer silêncio, é tudo isso que eu falei. Você deixar um espaço para que as coisas surjam, para que as conexões se façam, para que você pense em uma coisa e outra coisa e junte essas duas coisas que até então não estavam juntas e agora formam algo original seu. Lembra que a gente falou no começo lá, criatividade? Criatividade é juntar os pontos, é combinar as coisas. Você permite que isso aconteça quando você não fica ativamente só consumindo mais coisas, mas quando você para e pensa sobre as coisas. Eu falei para vocês aqui que eu fiz um mapa mental, né, organizando todas as ideias. Então, vários insights vieram quando eu parei para construir o mapa mental. Vários insights, coisas novas vieram quando eu parei e pensei sobre essa aula, sobre esse assunto. Uma delas, por exemplo, né, essa frase que eu falei, copia habilidade e combina informação. No começo eu não ia separar entre habilidade e informação. Eu ia falar sobre copiar o que as pessoas faziam. Só que daí, organizando, eu falei, putz, são duas coisas diferentes, não é uma coisa só. Uma coisa é habilidade, outra coisa é informação. E a pessoa pode copiar uma e ela pode combinar outra. Entende? Eu posso enumerar muitas coisas aqui que eu aprendi de livros. Eu posso falar o curso que eu aprendi algumas coisas aqui. Eu posso falar o livro, eu posso falar a pessoa que me ensinou muitas coisas que estão aqui. Mas muitas coisas também surgiram do momento que eu parei para fazer. O momento que eu parei para conectar tudo. Então, muitas coisas surgiram daí. Então, você também tem que se dar esse tempo.
Quer dizer que vai ser rápido? Quer dizer que vai ser fácil? Não sei. Não sei. Aí depende também da quantidade de tempo que você dedica para isso, da quantidade de vezes que você faz isso, certo? Mas são duas coisas muito importantes para você fazer essa combinação das informações. Receber muita informação, receber informação de qualidade e se dar esse tempo para você conseguir fazer essas conexões de maneira original, certo? Eu vou falar aqui para vocês algumas pessoas que fazem isso, pessoas que fazem combinações originais, fazem combinações que funcionam, fazem combinações que servem muito bem à audiência para quem essas pessoas falam. O primeiro caso que eu vou falar para vocês, Porta dos Fundos. Certamente vocês já viram algum vídeo do Porta dos Fundos, e eu acredito que esse aqui não é a única forma que eles fazem vídeo, porém eu já vi muitos vídeos deles assim. O que eles fazem? Eles pegam uma realidade, eles pegam uma situação e combinam com outra situação que não tem nada a ver. Então eles pegam duas coisas totalmente distantes que até então muita gente nunca tinha pensado e juntam e fazem um vídeo sobre isso. Quer ver um exemplo? Eu estava vendo alguns vídeos e eu vi alguns e anotei aqui. Por exemplo, um vendedor ambulante no avião. Ou seja, são duas realidades totalmente nada a ver, duas realidades totalmente diferentes uma da outra. Uma, o cara tá lá no avião e ele pede para beber um refrigerante e tal. Daí do lado dele, o cara tá lá com um isopor. Ele tira, você quer uma bebida? Não, eu já pedi e tal. Não, e um DVD. É um vendedor ambulante que você vê em vários lugares, mas um avião não tem nada a ver. Não era para estar lá. Porém, eles juntaram duas coisas, duas realidades, duas situações totalmente, não vou falar opostas, mas totalmente distantes. Juntaram e fizeram um vídeo. E o vídeo ficou bom. Outro vídeo que eles já fizeram, o cara chega meio escondido, à noite, entra no carro do outro e começa a falar, você tem aí e tal, dando a entender que ele vai comprar droga. Só que o cara não tá vendendo droga, ele vende água. Fala, não, essa água é da fonte X. Não, essa água é da fonte Y. É muito boa, ela é pura. Ou seja, juntaram, de novo, duas realidades que não tem nada a ver uma com a outra. Água, venda de água, fontes de água, marcas de água e droga. Toda a situação como se o cara estivesse comprando droga. Duas situações diferentes, juntaram em uma coisa original, em uma coisa criativa. Então, muitos vídeos deles, eles fazem dessa forma. Se quiser voltar aqui a imagem. Outra pessoa que faz isso de uma maneira muito boa, agora vai ser uma realidade mais nossa, assim, que a gente vê de criadores de conteúdo, que é o Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli faz muito bem isso. Ele combina os conteúdos que ele fala, conteúdos que todo mundo está falando, ele fala, só que de uma maneira muito dele. Uma forma que é diferente de tudo. Por exemplo, teve uma live que ele falou sobre empreendedorismo. E quando você vê uma live sobre empreendedorismo, o que você espera que a pessoa fale? Você espera que ela fale de números. Talvez algo mais do empresário mesmo, assim, atitudes do empresário, ou como que você controla uma empresa, ou como que você tem novas ideias de empreendimento. Ele falou de empreendedorismo, mas ele falou muito mais de desenvolvimento pessoal. As virtudes da pessoa para ser um bom empreendedor. Então, não é nada do que você esperava ouvir. É até meio chocante você ver ele falando desde um ponto de vista muito interior, né? Ou seja, ele pegou algo que já existe aí fora, que muita gente fala e fala de um jeito, colocou aquilo que é a expertise dele, algo que ele sabe, juntou e fez um conteúdo criativo, um conteúdo útil, um conteúdo original. Ele mesmo já fez acho que uma aula sobre produtividade. O que as pessoas falam sobre produtividade, geralmente? Elas falam sobre use tal aplicativo, acorde tal hora, como tal coisa. Algo muito prático, né? Sobre produtividade. O que o Ítalo fez?
Ele falou, não, olhe para dentro, olhe os teus hábitos. Ele traz muitos conceitos lá da filosofia, dos gregos, dos estoicos. Ou seja, ele partiu da produtividade desde dentro, né? Porque ele é uma pessoa, ele é um psiquiatra, ele conhece a pessoa humana, ele conhece desde dentro. Então foi isso. Falaram ali, o Danilo falou, como ser produtivo de verdade. O nome da aula, exatamente. Essa aula. Então ele não deu esses hackzinhos que muita gente dá. Ele falou para você ser produtivo desde do cerne da questão, né? Desde você mesmo, de dentro de você. Ou seja, pegou um tema, produtividade, que todo mundo aborda de um jeito, trouxe para ele, passou pela experiência dele, passou pelas coisas que ele sabe, combinou e entregou essa aula. O próximo que eu vou falar aqui é muito conhecido de vocês, é o Ícaro de Carvalho. Vocês já notaram algum tipo de conteúdo dessa forma aqui que o Ícaro entregou? Tem muitas aulas, tem muitas coisas que ele falou. Por exemplo, as últimas aulas que ele deu, gatilhos mentais. Muita gente já viu outros falarem de gatilhos mentais. Muita gente já viu as aulas sobre gatilhos mentais. Mas geralmente essas aulas, o que as pessoas fazem? Elas pegam o livro, que é a fonte, né? O cara que primeiro falou sobre os gatilhos mentais, por exemplo, o Cialdini, e elas explicam. Elas explicam exatamente o que o Cialdini falou no livro. Ou seja, elas estão replicando. Quando o Ícaro falou dos gatilhos mentais, o que ele fez? Ele falou, vou ensinar de um jeito que ninguém ensina. Por quê? Eu vou ensinar do jeito que eu utilizo. Então ele pegou os gatilhos, ele utilizou e ele ensinou não o que o Cialdini falava dos gatilhos, ele ensinou a experiência dele usando, que é algo totalmente diferente. Ou não tão diferente. Às vezes as coisas são iguais, porém ele não ensinou o que o Cialdini ensinou, ele ensinou a experiência dele. Ele, novamente, trouxe algo de fora, os gatilhos, combinou com algo que é dele, a experiência dele, e nos entregou. Ele fez isso com outra aula também. A aula da Jornada do Herói. Quem viu essa aula já? Mesma coisa, Jornada do Herói. Muita gente falando. Muita gente ensina. Aquilo que está nos livros, não é? Toda a história do herói, que ele passa por várias fases, vários sofrimentos, várias dificuldades. De repente, ele quase perde tudo e no final ele consegue superar e sair de lá transformado. Legal, muita gente ensina. Mas como que as pessoas ensinam? Aquilo que está no livro. Você vai contar a tua história dessa forma. O que o Ícaro fez? O que ele falou? Eu vou ensinar vocês a ver essa jornada, mas não para contar a história de vocês. É a jornada do cliente. Em que parte da jornada, em qual dessas partes do ciclo o teu cliente está. Ou seja, novamente, ele pegou um conteúdo, vamos dizer assim, mainstream, né? Um conteúdo que tem tudo que é lugar, que um monte de gente fala, um monte de gente ensina do mesmo jeito. Ele trouxe para ele, colocou a experiência dele, colocou aquilo que ele sabia, juntou e nos entregou. O que eu estou dizendo? Eu dei aqui 3 exemplos, né? Porta dos Fundos, Ítalo e Ícaro. Você também pode fazer isso. Então, quando você... Uma das coisas, né? Não sei o que mais falar. Tá, o que estão falando? O que os outros estão falando? O que os outros experts estão falando? Ele está falando sobre isso. Mas eu não quero ser só um replicador. Eu não quero simplesmente falar do mesmo jeito que todo mundo. O que eu posso fazer? Eu trago para minha expertise, eu trago para minha experiência. E quando eu combino aquilo que já existe, aquilo que é conhecido, com aquilo que é só meu, adivinha o que vai sair dali? Vai ser algo que ninguém tem. Vai sair algo original. Vai sair algo que a tua audiência vai admirar. Por isso que eu falei de combinar informação. Certo? Você pode fazer isso igual a Porta dos Fundos, que combina coisas de 2 mundos diferentes, ou pode fazer como o Ítalo e o Ícaro, que combinam aquilo que está fora com aquilo que está dentro.
E essa segunda forma é muito legal, certo? Essa aula mesmo, eu dei o exemplo para vocês como que eu montei essa aula. Eu posso dizer que ela é algo original? Posso. Porque tudo que está aqui, ou quase tudo que está aqui, não é meu. Eu aprendi, eu li, eu vi alguém ensinando. Porém, essa forma de montar, essa forma de colocar aqui primeiro isso, depois aquilo e tal, isso foi gerado a partir do momento que eu comecei a fazer, e você pode fazer o mesmo. Certo? Então, se você nunca fez, eu vou dizer, talvez não seja fácil. Então, se é a primeira vez que você vai fazer isso, que você vai se inspirar em alguém, aprender o que ele está fazendo, aí você vai utilizar o repertório que você tem. Ah, eu não tenho repertório, eu não sei muita coisa, então eu vou aprender, eu vou adquirir informação. Então agora eu vou juntar tudo isso e juntar a minha experiência. Talvez, se é a primeira vez que você vai fazer, seja um pouco difícil. Mas vai ser difícil e você faz e é isso. E na segunda vez, tá, também. E na terceira, aí já começa a ficar um pouco mais fácil. É aquilo que eu falei da repetição. Quanto mais você repete, mais fácil vai ficando. O segredo é repetição. 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 É aprender e fazer. Aprender e fazer. Então, qual que é o convite dessa aula? O convite dessa aula é que, primeiro, né, você analise, para que você analise o que você tem. O que você tem dentro de você. Para que, assim como o Ícaro pode combinar com conteúdos exteriores e fazer eles únicos, assim como o Ítalo faz, você também pode fazer. Você pode pegar conteúdos exteriores, combinar com aquilo que é você, e você pode ensinar as outras pessoas. Coloca aqui o tablet. E quando eu falo assim, você se conhecer, para você fazer essa combinação, o que eu estou falando? Estou perguntando para você quais ecossistemas você domina. O que você está falando, Douglas, de ecossistemas? Aqui, 3 círculos. Muito mal feitos, porém... Cada pessoa é única, certo? Cada pessoa é única porque teve uma criação única, teve experiências únicas, ou seja, a genética da pessoa é única, né? Ninguém é igual a você. Então, partindo desse ponto, se você combinar aquilo que você tem, aquilo que você é, com coisas externas, você já sabe que vai ser algo único. Porém, é muito bom aqui a gente saber exatamente quais são os ecossistemas, ou seja, que área eu domino, que área eu posso utilizar para fazer essas combinações. Em que áreas eu sou bom? Bom, se você já está em uma área, você já sabe que nessa área você consegue ir muito bem, não é? Assim, desculpa, eu estou muito me autorreferenciando, mas é que fica muito mais fácil, né? E quando eu falo dos meus exemplos, você pode transferir tudo pro teu exemplo, pra tua vida, para aquilo que você está vivendo. Então, no meu caso aqui, eu tenho alguns ecossistemas que fazem parte de mim, que eu posso combinar. Por exemplo, esse aqui é o vídeo. Por quê? Faz alguns anos já que eu trabalho com vídeo. É algo que eu trabalho, é algo que eu posso dizer que eu domino. Então, na minha criação de conteúdo, eu posso colocar elementos de vídeo, certo? Tem outro aqui que eu posso colocar, que é a educação. Por que educação? Apesar de trabalhar muito com vídeo, minha área de formação é educação, é pedagogia. Ou seja, eu tenho já duas coisas ali que eu posso unir que pode me diferenciar dos outros. Que outras duas coisas você tem que pode te diferenciar? Uma terceira, aqui, a gente está todo dia aqui dentro do Novo Mercado, que é uma escola de educação, né? Então já está relacionado com a educação. A gente usa muito marketing digital, todo dia, vendo campanha, criando campanha, analisando as campanhas. Então, posso colocar aqui marketing digital, que faz parte do dia a dia.
Nesse caso que eu estou analisando, esse caso específico, que é essa parte aqui, ó, que é a confluência das três coisas, desses três pontos, o que sai daqui? Vídeo, educação e marketing digital. Será que dá uma liga boa? Será que tem conteúdo que dá para falar? Será que dá para adaptar o conteúdo para minha audiência utilizando coisas desses três mundos? E se eu pego ainda, utilizando esse último exemplo que eu dei, do Ítalo e do Ícaro, que eles pegam um conteúdo normal, juntam com a experiência deles e oferecem para a audiência. Será que com essas três coisas, pegando esses conteúdos normais, eu consigo transformar em algo mais interessante, em algo original, em algo que vai agregar para a audiência? E você? Você tem um, tem dois, tem três, tem mais? Como que é para você? Quais são esses ecossistemas que você domina? Quais são esses ecossistemas por onde você está andando? Então, o convite que fica aqui ao final dessa aula é para que você pense nisso, né? Para que você pense como que é a tua realidade, como que é, quais são os recursos que você tem, que você pode utilizar para fazer essas combinações, que você pode utilizar para oferecer, né? O teu conteúdo para a tua audiência de uma maneira original, de uma maneira nova, certo? Então, para a gente sair daqui com algo para fazer, porque às vezes a gente pensa, né? A gente vê a aula e fala, oh, que legal. Quantas aulas do Ícaro, né? A gente já não viu, fala, nossa, que legal. Mas daí a gente não coloca em prática. E eu acho que o sentido maior de tudo isso é a gente aprender e praticar. Vocês devem ter visto muito a Gabi falar disso, né? Aprende e pratica, aprende e pratica, aprende e pratica. Então, eu quero lançar aqui, eu quero deixar aqui para vocês. E se vocês fizerem, marque a gente lá no Instagram. Quero lançar aqui uma proposta para vocês, certo? Façam 3 posts utilizando isso daqui que vocês aprenderam na aula. Vocês viram ali o passo a passo? Vocês viram como fazer? Como destrinchar a habilidade de alguém para você também aprender? Você viu ali como combinar conteúdo? Talvez você não tenha problema com como fazer, não é? Você já é o expert, você já sabe produzir e tal, você já sabe o como, mas talvez até agora você não tenha feito o conteúdo dessa forma, combinando algo mais original. Então eu convido você a fazer 3 posts de Instagram. Então, não necessariamente publicar já os 3, mas pare, pense, o que eu posso fazer e tal, e deixa lá programado para fazer uma outra hora. Faz lá, marca um novo mercado, marca meu arroba também, marca Douglas Noga, porque dessa forma a gente vai vendo também essa interação com os outros professores. Isso que é muito importante aqui para o novo mercado, né? O Ícaro todo mundo já sabe quem é, o Ícaro até agora tem sido a cara, porém agora com essa nova fase, vocês estão vendo muitas mudanças por aí no novo mercado, não é? Comunidade, no próprio produto, tem muita coisa nova vindo por aí, então é muito legal também essa atenção aqui aos novos professores. Então, fica aí essa proposta. Fazer 3 posts utilizando o conteúdo da aula de hoje. Maravilha? Deixa eu dar uma olhada ali se tem alguma coisa, diretor. Se tem alguma pergunta, alguma coisa. Copy Biologia e Espiritualidade, do Marcos. Olha só. O que será que vai sair daí? Vai ser coisa boa, hein? Jornalismo, Marketing, PNL. 3 formações. Ótimo. É uma combinação... Vocês veem que não tem combinação ruim? Vocês veem que é possível sempre a gente colocar coisas de um lugar em outro? E por mais, vamos dizer assim, entre aspas, estranho que pareça, mais criativo fica. Fica muito algo inesperado. Então, quando você se depara com um conteúdo desse tipo, que você simplesmente não esperava, você fala, caraca, é muito bom isso. Fechado? Pessoal, muito obrigado. Como eu falei, um grande prazer
estar aqui com vocês e dividir esse tempo. E espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo também. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.